Olá, bem-vindos novamente ao nosso curso. Hoje nós vamos ver como que o envelhecimento afeta a nossa memória. Bem, todos nós envelhecemos, mas o que muda quando o nosso cérebro envelhece? Na vida adulta tardia, o cérebro, aos poucos, vai perdendo peso e volume, principalmente na área do córtex pré-frontal, responsável por controlar a função executiva. Bem, a diminuição gradual do cérebro é atribuída a uma perda de células nervosas, os neurônios. No entanto, muitos pesquisadores concordam que essa perda não é substancial e que não afeta a cognição. Claro que há várias exceções. O cerebelo, por exemplo, é uma área afetada. O cerebelo, vale nos recordar, que é uma área que corresponde ao controle da parte motora e sensorial. Bem, vale ressaltar também que quando aumenta o ritmo dessas mudanças no cérebro, os declínios cognitivos são mais prováveis de ocorrer. Porém, o declínio cognitivo pode ser contornado a partir da plasticidade cerebral, que pode utilizar vias cognitivas alternativas. Em geral, no envelhecimento, os adultos mais velhos têm um tempo de processamento de informações prejudicado, isto é, demora mais tempo para poder realizar uma ação ou uma atividade. Além do mais, a parte da função executiva está prejudicada, o que pode causar um prejuízo na capacidade de inibir pensamentos irrelevantes ou inadequados. É por isso, talvez, que os idosos podem falar até por demais, assuntos que não estão aparentemente relacionados com os temas de conversa que vocês estão tendo. Em adultos mais velhos, alguns aspectos da memória estão preservados e outros estão prejudicados. Nós já sabemos que a memória não é um sistema unitário e há diversos tipos. Por exemplo, a memória de trabalho, ela é afetada ao longo dos anos. Vamos retomar que a memória de trabalho é aquela responsável pela capacidade de realizarmos atividades de raciocínios ou de até compreendermos um texto. Bem, uma explicação para o porquê que é prejudicado o processamento de informações é que há um declínio, uma diminuição na capacidade de inibir informação irrelevante do ambiente. Uma outra explicação é que é uma diminuição de recursos da atenção. Por isso que idosos têm maior dificuldade de realizar atividades que exigem uma concentração muito grande, ou ainda em que é preciso fazer duas atividades ao mesmo tempo. Já a memória implícita, ela apresenta uma tendência de se manter razoavelmente bem preservada. Claro que isso vai depender da atividade realizada. Por exemplo, não há prejuízo na realização de atividades automáticas, ou seja, que requerem menos atenção, como escrever ou ler. Um fato interessante, como eu disse anteriormente, é que o cerebelo é uma área, responsável pela parte motora, que sofre algumas perdas. Isso acarreta num declínio na velocidade do processamento do movimento. Claro que há possibilidade de ocorrer a novo aprendizado e de aquisição de novas habilidades motoras. Agora, a memória episódica declina ao longo dos anos. Vamos nos recordar que esse tipo de memória refere-se à recordação de eventos específicos, de onde ocorreu, qual o local, em qual determinado tempo foi,
certo? Como, por exemplo, quando eu aprendi a andar de bicicleta. Apesar desse declínio da memória episódica, é possível que a gente possa fornecer algumas dicas para que os adultos mais velhos consigam reconhecer ou recordar de alguns fatos. Por exemplo, eu posso perguntar: "Ó, mas senhor", perguntar para minha avó, "o senhor não se lembra, a senhora não se lembra, por exemplo, daquela pessoa, o Juca, o marido da dona Glória, que trabalhou com a senhora na empresa?" Então, isso é uma dica para a pessoa poder se recordar de algum fato mais facilmente. Agora, ao contrário da memória episódica, a memória semântica é preservada. Vamos lá. A memória semântica é aquela em que nós temos um conhecimento sobre o mundo, como saber qual é a cor ou qual é o sabor de uma maçã. Tá. Bem, isso quer dizer que a memória para fatos históricos e conceitos, ou até o vocabulário, ele tem um declínio muito pequeno, ou seja, é mínimo. Também, quando envelhecemos, aumenta a probabilidade de esquecermos de realizar alguma ação que foi planejada anteriormente, como, por exemplo, esquecer de entregar um documento muito importante ou algo mais simples, esquecer de pegar o pão na padaria quando eu volto do trabalho. Essa falha na memória envolve a memória prospectiva, que se refere a situações em que planejamos ações ou atividades em algum momento do futuro, que podem ser concretizadas ou esquecidas. Nessa aula, recapitulando, nós vimos que nem todas as mudanças que ocorrem no cérebro são destrutivas e que, em idosos saudáveis, essas mudanças são mais sutis. Claro que isso depende de uma pessoa para outra, também de uma região do cérebro para outra e do tipo de memória que nós estamos discutindo. Na próxima aula, nós vamos ver mais como a memória é afetada no mal de Alzheimer. Obrigada por me acompanharem e os espero novamente.